Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os queridos amigos do Espiritismo que acompanham o podcast Sopro de Luz, Inspirando Almas. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesta hora de aprendizado e reflexão. Queremos começar hoje agradecendo aos canais Paulo de Tarso, lá de Portugal, e o canal Recanto da Prece, lá no Mato Grosso do Sul, que estão retransmitindo o nosso podcast. Gratidão à nossa querida Beth e Ene pela colaboração. Hoje, gente, como sempre, a gente tem vai ter uma conversa super interessante com um tema maravilhoso, que é a paciência. Olha só, a gente vai falar de um tema que todo mundo deseja, todo mundo sonha ter essa famosa paciência, que é aquela virtude essencial destacada no capítulo 9, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela é chamada, olha que coisa linda, gente, de doçura da alma. E para falar conosco sobre este tema maravilhoso, temos a honra de ter conosco um baiano arretado chamado Paulo César, lá da nossa querida Bahia, e ele fica lá no sul, numa cidadezinha chamada Camanã, pertinho de Ilhéus, logo depois de Itabuna. E olha, o Paulo, ele é um trabalhador do Centro Espírita Bezerro de Menezes. Gente, ele é maravilhoso, tem um conhecimento incrível e ele vai compartilhar esse conhecimento conosco hoje no Sopro de Luz. Querido Paulo, seja muito bem-vindo ao Sopro de Luz, Inspirando Almas. Gratidão imensa a esse Sopro de Luz. Esse abre, eu tenho certeza, em toda parte, né, sempre que os programas vêm ao ar, são diversas consciências que passam a ser iluminadas, né? Então, gratidão pelo convite, né? Que Jesus, o governador, abençoe a todos nós, que possamos ressoar suas palavras como mero instrumento. Nós aqui te agradecemos por você estar conosco hoje, compartilhando esse momento especial, que eu sempre digo, um momento de aprender, um momento de estar junto é sempre especial. Pois como Jesus falou, não é? Onde um ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. E a gente sabe que ele está aqui com a gente. E agora eu tenho que dar um pequeno aviso. Meus queridos amigos da língua alemã, hoje o programa é uma gravação. Por causa disso, ele não será traduzido para o alemão. Alle Zuhörer und Zuschauer die Deutsch sprechen. Heute, wir haben eine Aufnahme. Deswegen, wir können euch nicht anbieten eine Online-Übersetzung. Aber falls einer von euch das sind, bitte schreiben Sie uns und wir werden für euch eine Transkription des Programms auf Deutsch schicken lassen. Dankeschön, dass ihr mit uns heute da sind. E voltando para o nosso querido português, eu já vou pedir para o Paulo fazer para a gente uma oraçãozinha, para a gente poder entrar nesse clima de aprendizado e de reflexão da noite de hoje. Amado Mestre, Cristo querido, nesse momento em que amai-vos e instruí, estamos aqui nestas duas vertentes para, de mãos dadas, viver o teu Evangelho, trazendo os ensinamentos para dentro do nosso espírito imortal. Abençoa a todos que sintonizarem em qualquer momento com esta mensagem. E que sigamos de mãos dadas a serviço do bem, pelo bem e para o bem. E assim. Que assim seja. Bom, gente, como eu falei, o tema vai ser paciência. Qual de nós já não parou em algum momento da nossa vida e não disse, oh meu Deus, me dê paciência? Só que quando a gente faz isso, a gente está pedindo o quê? Deus, me dá paciência. Como é que Deus ensina para a gente? Ele vai dar para a gente um problema para a gente poder exercitar
a virtude da paciência, não é? Então, como a gente sabe, como todo bom espírita, a gente vive num mundo de provas e expiações. E que essas dificuldades, elas são partes integrantes da nossa caminhada evolutiva. E é por isso que a gente, além de falar sobre paciência, a gente tem que exercitar bastante para poder a gente chegar lá. E é sobre isso que Paulo vai ter essa conversa conosco hoje, sobre a paciência. Querido Paulo, o palco lhe pertence. Gratidão, minha amiga, mais uma vez. Quando vamos falar, não é, de paciência, que está exatamente no nosso capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Cristo, reunido com aqueles milhares e milhares de pessoas, né, aos pés do monte, como diz a canção de Tim Vanessa, né, aos pés do monte, ele ali falava sobre as bem-aventuranças, em que, de acordo com os espíritos esses espíritos de alta envergadura moral, todo ensinamento sobre a lei do amor já teria sido realizado. Porque as bem-aventuranças nos traz o caminho dentro desse processo de elevação do nosso espírito de volta a Deus, né? Então, a ideia é trazermos as bem-aventuranças como uma conquista íntima nossa. Este é o nosso maior desafio a cada existência. E a paciência, que é o tema presente neste dia, faz com que mergulhemos nos nossos desafios diários, observando como é que estamos, enquanto alunos, trabalhando as lições do Evangelho em cada circunstância que a vida nos traz. E é interessante que ele começa nesse capítulo dizendo assim: bem-aventurados os que são brandos, pois eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que profundidade. E nós, espíritas, que abraçamos esse download das verdades divinas pelo Consolador, que é o Espiritismo, nós temos a capacidade de entender uma coisa primordial, de que no reino de Deus não há espaço para violência. Eu acho que isso já é carta marcada dentro da nossa realidade racional, dentro dessa fé raciocinada que a doutrina espírita nos impele à reflexão, ao entendimento. Então, nesse primeiro momento, de uma maneira muito lógica, nós vamos observar que se Cristo nos trouxe uma lei que é pautada no amor, nós precisamos desenvolver a não violência. Esse discurso é um discurso básico do Espiritismo, mas que se expande por toda a Terra através da mensagem de fraternidade. Não é? Então, nós que estamos, como nossa irmã Sheila já disse aqui no início, estamos em um planeta de provas e expiações, caminhando para o início de uma era de regeneração. Sabemos que o todo é um reflexo do uno, do individual. Então, se nós precisamos desenvolver as bem-aventuranças em nós, esta bem-aventurança do capítulo 9 é primordial, porque ela vem semear para que o amanhã gere frutos dentro da lei de amor. Então, a paciência, ela está inserida dentro de alguns aspectos, como a doçura, como a afabilidade, a mansuetude. E é muito interessante como os espíritos vêm ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dessas leis morais, nos trazer exatamente os passos que nós precisamos caminhar diante de cada circunstância que nos ocorre no dia a dia. Porque a construção do reino não é fora. A construção do reino de Deus é dentro da gente.
Porque o micro, bem construído, reflete no macro. Então, Drummond tem um poema que ele diz assim: vamos de mãos dadas. Então, nós só passaremos a regeneração, só visualizaremos uma terra melhorada a partir do momento em que todos nós, ou aquela fração de seres despertos para as verdades do amor, passemos a nos modificar para modificar o externo. E aí teremos famílias que serão criadas, todos os espíritos reencarnantes criados dentro da lei de doçura, de afabilidade. As crianças serão educadas para ter paciência, para o ensinamento moral. Então, isso é importante também que seja dito, né? Essas bem-aventuranças dentro de um caminho. Porque muitas vezes nós falamos assim, bem-aventurados, mas o que é bem-aventurado? Porque Jesus veio dizer no Sermão do Monte um momento tão importante, porque ele focou nessas questões. Sendo que a Terra hoje, ainda observamos tanta violência, minha irmã Sheila, tanta violência na Terra, não é? Ainda observamos esses tipos de condutas, de comportamentos, não é? O microfone. Eita, gente, não. Como eu estava dizendo, a gente observa esse tipo de comportamento porque nós ainda estamos bem no meio desse mundo de provas e expiações, onde a gente ainda não aprendeu que a paciência, o amor, elas são pontes que nos levam da dor para a serenidade. E quando a gente aprender isso, a gente vai se recordar, a gente vai lembrar que a gente ser pacífico, que a gente ter amor, que a gente ser pessoas que aprendem a confiar no outro, a dar mais do que receber, isso é muito melhor do que a gente ficar nessa atitude desesperada de eu quero, eu quero, eu quero. Nessa atitude desesperada de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Que é isso que o mundo diz pra gente, que tem que ser assim. Só que não é assim. Dar é melhor do que receber. Ou estou errada? Perfeitamente, perfeitamente. E é interessante essa parte que você colocou, porque realmente nós estamos de mãos dadas e a Terra tem que caminhar assim, não é? Nós observamos exatamente que nós estamos dentro de um processo de elevação. Então, fomos criados em espírito, ligados às questões primitivas, o instinto muito arraigado, né? E à medida que nós existimos em cada circunstância evolutiva, em cada existência, nós vamos nos depurando esse sentimento, não é? Saindo, então, dos estados iniciáticos para os estados de maior elevação moral, utilização, até chegar ao amor pleno, ao amor puro. Então, nesse caminho, nós vamos retirando aqueles concretos de raiva, de ódio, não é, de vingança. Porque muitas vezes nós ainda hoje verificamos no dia a dia esses elementos e o Espiritismo vem nos dizer assim, olha, aquele que age de acordo com as circunstâncias, aquele que age com ódio, aquele que age com raiva, aquele que reage com vingança, eles estão mais próximos do ponto de partida. Ou seja, estão mais próximos de quando fomos criados, ligados às guerras e protagonizando, do que ao ponto de chegada, que é o estado crístico, que são os ensinamentos sutis trazidos pelos espíritos elevados. Né? Então, aqui, o espírito amigo, que assim foi colocado, né, o teu nome, o espírito amigo, que traz a mensagem à paciência, ele diz o seguinte, achei interessantíssimo isso. Ele diz assim, a paciência, ela também é caridade. Olha que coisa interessante. A paciência é caridade.
E se a paciência é caridade, o que é caridade? Nós refletimos. Caridade é amor. E o que é amor? Amor é evangelho em ação, não é? Sim. Então, se o amor é o evangelho em ação, e eu preciso exercer essa virtude, que é a paciência, nas circunstâncias da vida, eu preciso me manter calmo, sereno, por mais desafiador que seja. Ninguém aqui é anjo, não é? Ninguém aqui ainda é um ser purificado, mas seremos, Seremos. não é? E isso precisa estar muito claro no dia a dia, para que transformemos a nossa ação e reação aqui e sejamos conscientes para olhar dentro de nós cada vez que acontecer algo indesejado, seja com uma pessoa, até dentro da nossa própria casa, nos nossos círculos familiares, que muitas vezes não conhecem, seja no trabalho, seja na fila do pão, seja no mercado, porque o tempo todo estamos sendo chamados à prova. O tempo todo estamos sendo chamados ao exercer os ensinamentos que nós estamos aprendendo. Então, para ser paciente, eu posso dizer assim, fulano de tal é paciente, viu, rapaz? Que pessoa paciente. Mas a gente não sabe o esforço, irmã Sheila, que aquela pessoa está desenvolvendo no dia a dia para respirar 5 segundos antes de agir. Sim. Para que ela pudesse agir conforme ela já fala. Então, não existe conquista do espírito sem esforço. Para pegarmos essa bem-aventurança e trazer para dentro de nós, uma existência, nós sabemos que é praticamente impossível isso. Mas é importante despertarmos agora, porque uma sementinha que deixamos em nós, amanhã já vai florescer. Um tijolinho de paciência que nós temos quando não tínhamos antes, amanhã já serão 2, depois 3, depois 4. E quando a gente olha para trás, a gente observa, meu Deus, quantas pessoas eu tive vontade de responder naquela cólera e hoje eu já não faço. Eu já sou capaz de expandir o meu coração e perdoar, porque o perdão também é caridade. De olhar para trás e ver que eu também erro. Então eu preciso olhar para aquela pessoa e exercer a paciência para os erros dela. Porque foi esse ensinamento que o Cristo nos trouxe, né? Então, se paciência, que é essa virtude, é caridade, como nos disse o Espírito amigo, a caridade é amor e amor é evangelho em ação, eu preciso o quê? Agir de acordo com o evangelho. Esse é o desafio que nós temos. Transmitir o que já sabemos em conhecimento. Mas para isso eu preciso que estes ensinamentos estejam caminhando aqui dentro, ó, no meu cardíaco, no meu coronário, no meu frontal, né? Dentro de mim, já possa ser o início de uma realidade em que a minha fala seja condizente com a minha prática. Uhum. E tem uma coisa no Espiritismo que eu acho fantástico, minha irmã, que é assim, quando os Espíritos dizem assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Aí eu pensei outro dia, né? Eu falei, nossa senhora, eu não estou lá essas coisas não, viu? Mas aí o amor deles é tão grande por nós, que eles não pararam aí. Eles continuaram dizendo, olha, nós também reconhecemos o espírita pelos esforços que vocês fazem para domar mais informações no dia a dia. Então, imagine a amplitude desse amor. Porque se fosse só pela elevação moral, nós ainda precisaríamos caminhar muito, não é? Para ser reconhecido como espírito. Mas o amor de Deus é tão compreensivo, e ele fala, olha, eu estou vendo que vocês estão se esforçando.
se esforçando para perdoar, para ser pacientes, para agir e reagir, agora conforme uma outra realidade, a realidade que o Cristo trouxe à Terra. Eu achei isso fantástico, de um amor incrível, não é? Em que ele olha na nossa alma e vê o nosso esforço. E isso é fantástico, porque hoje em dia as pessoas elas estão esquecendo que nós é que temos a chave dentro de nós para nos tornarmos melhor. Então, lembrar isso, que é o que o Espiritismo fez, é algo primordial. É a gente lembrar as pessoas, olha, nós temos valores. Olha, você é especial, você é único, você é exclusivo, você é um filho de Deus. E isso são coisas que nos constroem. Retirar de dentro da gente o que está cheio aí pelo mundo afora, que é, você não presta, você é pequeno, você é uma pessoa sem sentido, você é sem noção, você é pobre, você é isso, você é aquilo outro. Tudo coisas negativas. Aí vem o Espiritismo e diz, olha, você é um ser em construção. Você pode, tá? Você é incrível. Deu uma deslizadinha aqui, pô, arruma de novo, volta para o caminho e tá tudo certo. E isso, quando a gente escuta de verdade essa mensagem, a gente sereniza. E aí a gente é mais fácil a gente seguir o caminho que é cheio de pedra, que é cheio de obstáculos. Fica tudo muito mais simples. Você não acha? Perfeito, com certeza absoluta. Esse é um mergulho à nossa verdade, a verdade divina, né, minha irmã? Esse é um mergulho e que, ao longo dos milênios, nós nos afastamos de nós mesmos, ao ponto do governador, daquele que, de acordo com o nosso querido André Luiz, não é? Criou a Terra com as próprias mãos, junto à comunidade dos espíritos puros. Perdão, de acordo com Emmanuel. Não é? Então, em A Caminho da Luz, na obra A Caminho da Luz. Não é? Então, esse Cristo precisou vir. Imagina como estávamos, né? Ele precisou vir para que nós reiniciássemos aquele reset, né? Reiniciássemos a consciência, de volta ao encontro conosco. E como você falou, somos luz, centelhas divinas, em evolução. Então precisamos nos conectar com esta luz que já está aqui dentro. E muitas vezes negamos no dia a dia. Então, cada conexão, passamos então a ter esse religare, não é? Que os saberes trazidos pelo Espiritismo nos conecta ao que somos. E vamos trabalhando isso em nós, retirando as amarras que, como reencarnantes ao longo do tempo, nós adquirimos por erros, e é normal, porque Jesus nos chamou de criancinhas. Não podemos nos esquecer disso. Deixai vir a mim as criancinhas. E até hoje a gente está entendendo que são os bebês, né? Que são os 7 anos. Mas somos nós que éramos infantis dentro da jornada evolutiva, que não sabíamos por que estávamos reencarnados aqui, o que estávamos fazendo, queríamos só poder, queríamos só guerras, queríamos só humilhar as pessoas em detrimento de vantagens. Transformamos o templo de Deus em casa de mercado. Então, estamos religando isso. Não é? E há uma necessidade real de nós buscarmos exatamente cultivar em nosso ser espíritos que somos, hoje nesta existência, para que amanhã nós possamos galgar melhores degraus evolutivos. Mas precisa da semeadura hoje. E o irmão, o espírito amigo, traz um outro detalhe interessante nessa mensagem. Ele diz assim, se paciência é caridade, a caridade, temos 2 formas. A primeira delas, através de esmolas. Essa é a mais fácil.
Porque, em tese, nós só abrimos a carteira. Não é, minha irmã? Nós só abrimos a carteira e tiramos o que tem dentro, muitas vezes para nos livrar daquele que nós achamos inconveniente. Então, essa ação, será se vem do coração? Será se quando nós fazemos isso, irradia aquela fraternidade? Vou ajudar esse irmão, meu irmão. Mas existe uma outra, que é aquela que requer esforço íntimo, reforma íntima, para que nós façamos com qualidade, que ele diz, o perdão é outra forma de caridade. E muitas vezes, para a gente perdoar, é necessário ter paciência. Porque, diante daqueles momentos indesejados que temos em nossas vidas, e temos pessoas que ainda não ressoam com o nosso poder de pensamento, com a nossa forma de ser, e que muitas vezes trazem circunstâncias ligadas ainda a perseguições, né? A falas que nós não gostamos, pessoas que querem, vamos dizer assim, derrubar, né? Puxar o nosso tapete, né? Coisas que ocorrem no dia a dia, nas profissões, nas faculdades, nas escolas. Como é que nós espíritas reagimos a essa circunstância? E aí eu achei interessantíssimo Chico Xavier, que ele disse assim sobre a paciência. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as ações do bem. Ou seja, é o que nós falamos há pouco, né? Viver o evangelho, que é amor. Evangelho em ação. E o Chico vem nos dizer exatamente isso. Essas pessoas que ainda estão hoje tentando, né, ser inconveniente, realizar questões contrárias à paz coletiva, ele diz que se ele não tivesse aprendido com os bons espíritos algo sobre esta virtude que é a paciência, o próprio Chico, imagina, meus irmãos, o que o nosso Chico está falando. Chico Xavier, mais de 400 obras psicografadas através dele. Um ser que veio auxiliar na expansão da nossa consciência como um grande preposto do Cristo no século XX. O Chico Xavier disse que se não tivesse aprendido, olha a humildade desse ser, se não tivesse aprendido com os bons espíritos algo sobre a paciência, ele mesmo, o Chico Xavier, teria criado sérios embaraços na existência dele. Porque no dia a dia nós somos testados o tempo todo. E a forma como nós reagimos a esses testes fala muito sobre o estado evolutivo que nós estamos. Porque falar do Cristo, nós falamos há muito tempo, são séculos falando de Cristo. E nós realizamos a guerra, diversas guerras, falando de Cristo. Então não tem mais tempo para falar de Cristo. Nós precisamos não apenas falar de Cristo como falamos, mas precisamos viver Jesus. Esse é o grande desafio. Falar Jesus, mas, acima de tudo, viver Jesus. E olha que o próprio Cristo disse, olha, eu precisei da paciência. Porque chegaram situações que, se eu não tivesse, eu iria reagir, não seria conforme a lei de amor. Não seria, porque eu iria ser raivoso, eu iria fazer pronunciamentos aqui de uma maneira reativa, iria ferir pessoas, eu iria, em cada discussão, me exaltar e ferir famílias, crianças iriam ouvir palavras deseducadas. E isso só comprometeria a minha própria existência, porque eu não seria um portador da luz. Nesses momentos que nós saímos do nosso equilíbrio, nós somos portadores de quê? Da luz? São reflexões que precisamos trazer no nosso dia a dia, não é? Se somos coléricos, sendo instrumentos do Cristo. Porque, antes de tudo, ele disse, Pedro,
embainha a tua espada. E esse pronunciamento de Pedro, embainha a tua espada, casa perfeitamente com a paciência. Porque o Cristo sabia, naquele momento, por exemplo, o que aconteceria. Mas ele, que já tinha semeado todo o possível para que a lei de amor hoje, em 2025, estivesse onde está, de acordo com a humanidade que aqui se encontra reencarnante, ele esperou o tempo, pois as sementes floresceriam. E como está florescendo. Então, Cristo foi o primeiro a nos ensinar paciência. Porque ele semeou... O que foi que o Cristo fez, né, irmã, naquele momento? O Cristo semeou as leis de amor. Mesmo em tempos adversos, e por isso ele veio. Ele jogou as leis de amor. Em que aqui tem uma. A bem-aventurança aos brandos e pacíficos. E esperou, mesmo com a crucificação, mesmo ele enviando diversos prepostos em diversos hemisférios e continentes para falar de fraternidade e continuar semeando o que ele diz. Ele esperou o concurso do tempo para que desse frutos, para que gerassem árvores frondosas e em toda parte se falasse verdade. Não é? Até ele enviar o Consolador, que nos reconectou a tudo que ele tinha falado e nos explicou mais a relação com o mundo corpóreo, o mundo espiritual, nos trouxe as verdades sobre o universo, sobre a nossa constituição perispiritual, sobre a explicação às bem-aventuranças. Então, ninguém mais importante para nos exemplificar sobre paciência do que o próprio Cristo. Então, muitas vezes, nós queremos que tudo aconteça agora. E isso gera um estado de impaciência, em que nós queremos fazer e ter o resultado imediato. Nós não queremos esperar. Ninguém. Uma oportunidade riquíssima de colocar a água na terra, de colocar o adubo na terra, que somos nós, de caminhar acreditando que momentos melhores virão e eles virão. Olha o que era a terra antes das sementes do Cristo e olha o que é a terra hoje, em que a fraternidade é muito mais falada, em que estamos falando hoje de autoconhecimento. Estamos falando hoje de despertar de consciência. Estamos falando hoje na Terra de integração com os elementos da natureza. Estamos falando hoje na Terra de diminuir a fome, a cura de enfermidades, a descoberta de vacinas. Isso é paciência. E acreditar de que a mão de Deus, esse Criador Supremo, está sobre o trabalho do Cristo. O Cristo não tinha dúvidas sobre o que ele veio fazer aqui. Olha que ele teve que esperar no tempo terrestre, né? Que o tempo espiritual é diferente. No tempo terrestre, ele esperou 2025 anos, mais ou menos. Será se ele nos ensinou a paciência? Né, minha irmã? Será? E nós precisamos exatamente isso. Ver o modelo maior que é ele, como está na mensagem, e passar a trazer para a nossa vida as lições. Para que a gente passe de série, passe de ano como uma escola. Trazendo para dentro do nosso espírito essas verdades. Mas precisamos estar conscientes em cada ação, em cada reação, para não nos perdermos no caminho. É que se a gente não tiver cuidado, a gente se perde tão rápido. É tão rápido a gente sair da rota. Basta a gente se encantar com a coisa errada. E muitas vezes a coisa que não é legal, ela é vendida para a gente de uma forma tão bela que a gente não dá conta que ela está nos tirando do caminho. Então, o exemplo que você trouxe
de Jesus, 2.500 anos para esperar, e ele esperou para vir, ficou 33 anos, e o que é que a gente fez? Pregamos ele numa cruz. Mas a paciência dele é tão infinita que ele disse o quê? Ai, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. São criancinhas, meu Pai, que ainda são pequenininhos. Então, quer dizer, essa paciência ainda se expande ao ponto dele nos perdoar e continuar nos esperando. Porque a gente continua se encantando com aquilo que é errôneo. É muito mais bonito e colorido a gente assistir filmes, é muito mais bonito e colorido a gente tá junto nas festas, nos bares, a música. Então ela leva a gente. Que foi uma coisa que eu estava estudando hoje de manhã que eu achei incrível, que aqui já é tarde, né? Então, nesse estudo que eu estava fazendo, era sobre Caim e Abel. Então, Caim mata Abel, foge. Caim cria uma cidade. Só que essa cidade, ela começa a crescer, eles vão enfrentar desafios que aqueles que são descendentes de Adão, que continuam lá, eles não enfrentam, porque eles criam uma cidade. Então, ali começa aquela coisa de fazer por mim que sou homem. Eu, a minha força, a minha vontade, eu é que consigo, eu não preciso de Deus. E isso, gente, a gente traz até hoje. Essa ideia de que eu sou capaz, se eu tiver um bom emprego, se eu tiver dinheiro na conta, eu não preciso de Deus. Preciso de Deus para quê? Olha que ledo engano. A gente precisa sim. Porque na hora que vem algo que me tira de mim, me tira do sério, aí eu preciso exercitar o quê? A paciência, a indulgência. Mas se eu não tenho Deus, eu vou me agarrar em quê? Basta você ter um excelente emprego e perder o emprego. Vai se segurar com o quê? Então, gente, essa coisa da paciência vai muito além da gente simplesmente estar aqui falando de algo religioso. A paciência, ela está dentro de um contexto maior do que nós mesmos. Ou estou errada, Paula? Com toda certeza, meu irmão. Com toda certeza. É interessante que você estava falando, né? Eu estava aqui refletindo sobre esse além de nós mesmos, né? Da necessidade da gente continuar vivendo o que somos, né? E despertar dentro dessa leitura que você trouxe, além da religião, não é? Porque muitas vezes, quando a gente fala de religião, nós nos aprisionamos em muros. Mas quando falamos, né, de espiritualidade, nós nos conectamos a Deus, em essência. Né? E aí nós observamos que o bem está de mãos dadas em toda parte. Durante os estudos, né, que eu fiz, você estava falando, aí veio a inspiração para eu lembrar desse roteiro. Porque nós aqui no Brasil falamos muito assim, paciência de Jó. Né? Olha, meu irmão, tem que ter paciência de Jó. E aí, observando o que significa isso, paciência de Jó. E aí nós observamos o seguinte, se paciência é uma virtude que nos faz exatamente manter a calma em momentos adversos, ter um controle emocional nos momentos indesejados, com as pessoas indesejadas, não é? Nós observamos a história de Jó, que era um dos homens mais ricos materialmente falando da sua época. Jó tinha um poderio material muito grande, uma família próspera economicamente. E Jó perdeu tudo, materialmente falando. A mulher abandonou Jó, os servos não tinha mais. Jó, com aquele poderio todo dele, ele inclusive ficou enfermo, não é? Adquiriu a lepra, não é? E todo mundo chegava para Jó e falava, Jó, abandona esse Deus. Abandona, Jó, isso não existe, ele não está nem aí para você, em nossas palavras. Abandona esse Deus, Jó.
E Jó resignado. Não. Eu tenho um Deus que é maior do que tudo isso que eu estou passando. E Jó foi vencendo as adversidades. E a espiritualidade, obviamente, acompanhando Jó. Porque nós queremos dizer que tudo que nos acontece é responsabilidade de todo mundo, menos nós. Mas à medida que nós convergimos a nossa atenção para a nossa consciência, que não é de uma existência, são de inúmeras outras, não é? O Evangelho, no capítulo 5, vem nos dizer que as nossas dores atuais, ela tem causas atuais, ou seja, nessa existência, que hoje estamos colhendo, ou em causas anteriores, estamos colhendo nesta, mas não no sentido de punição, no sentido de educação, pois Deus quer que a gente evolua por amor. Então, naquele momento, Jó passava pelas adversidades inúmeras, diversas, mas ele tinha uma coisa que o Espiritismo pede para que nós também tenhamos, que é a fé no futuro, que é entendermos como espírito, ou seja, criados semelhança de Deus, ou seja, somos luz, e para ela voltaremos. Então, à medida que nós atravessamos a nossa jornada evolutiva, com a resignação nas provas, nas dores que enfrentamos, como Jó, que enfrentou inúmeras dores, e todo mundo ali do lado, Jó, esse Deus não existe, Jó, sai disso, Jó, abandona esse Deus. E Jó foi resignado. E no final, o que aconteceu? A espiritualidade maior restituiu muitas coisas de Jó. E Jó voltou a ser próspero, Jó foi curado das mazelas materiais. Porque a espiritualidade superior pode, é um planejamento de Deus. Estava especificado, porque naquela reencarnação de Jó, daquele espírito que ali era Jó, seria assim. Inclusive para Jó ser um testemunho para nós. Então nós fazemos assim, meu Deus, paciência de Jó, viu? Mas estamos exercitando o que Jó exercitou, a fé. E o mais interessante, quando você fala de Jó, Paulo, é que as pessoas hoje em dia estão todas envolvidas naquela famosa, o evangelho da prosperidade. Então, todo mundo só tem Deus se prosperar. Só tem Deus se você estiver rico. Só tem Deus se você estiver vivendo bem. Mas a gente esquece que não é assim. Quando você cita Jó, Jó mostra exatamente ao contrário. O meu Deus, ele é meu Deus na riqueza, na pobreza, ele é meu Deus. Ele está comigo, e como você mesmo tão pontuou, e que foi tão certeiro quando você disse que a espiritualidade nunca abandonou Jó. Ela continuava ali segurando Jó. É o mesmo que acontece com a gente. A espiritualidade não abandona a gente. A gente está sempre rodeado por elas. A questão é, com quem eu quero estar? Qual a espiritualidade que eu quero estar do meu lado? A espiritualidade que me apoia, como apoiou Jó? Ou aqueles meus amigos assim de conversa fiada? O que é que eu quero? Então, é aí que a gente vê o nosso patamar evolutivo e aquilo que nos leva para um caminho melhor, que nos abre espaço para a gente ir, para a gente crescer, para a gente se melhorar. Eu acho que o Paulo caiu. Não, caiu não. Com toda certeza. E do que você colocou, minha irmã, tem uma frase que eu gosto muito. Primeiro é aquela que Nossa Senhora falou para Chico Xavier, né, quando ele pediu a Emmanuel, diante das dores que ele atravessava, ele pediu um conselho à mãezinha querida dele. E Emmanuel, depois de semanas, trouxe para ele. E ele disse, Emmanuel, o que foi que Nossa Senhora me falou? Mandou o que para mim? Para eu atravessar essa dor. E Emmanuel disse, Chico, nossa mãezinha disse, tudo passa. E depois disso, Chico colocou na cabeceira da sua cama essa frase.
para que nos momentos de alegria e de abundância, de prosperidade, de felicidade, ele lembrar que não poderia se iludir com esse momento. E nos momentos de dores, de tristeza, ele também pudesse lembrar, tudo passa. Tudo passa. Porque a busca é o equilíbrio do espírito, entendendo o que é luz e que estamos em evolução, à medida que despertamos a consciência. Tem uma outra frase também muito interessante sobre essa questão da paciência nos momentos de desafio, que diz assim: toda dor tem hora certa para terminar. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a paciência ao longo dos desafios da vida, nós vamos gareando, acumulando também mérito na nossa caminhada. E uma vez a lição aprendida, isso é muito importante. Uma vez a lição aprendida por nós, a chave vira e o carro liga para nos levar para novas estradas. Porque não é planejamento do nosso Criador a dor. Eu acho que... o Paulo voltou. Eu estou em dúvida se ele está com internet ou sem. Não, ele começou a se movimentar de novo. Está aí a internet de volta. Deu uma caída aqui. Mas a ideia é exatamente aquela, né, dentro dessa outra frase, de que a dor tem hora certa para terminar. Então, à medida que a gente desenvolva em nós a paciência e a resignação nesses momentos de dor, nesses momentos de desafio, inclusive de relacionamento, nós passamos, então, a atingir patamares supremos, melhores. E Deus nos conduz por outras estradas, porque não é planejamento de Deus, desse Criador maravilhoso, que nós fiquemos na dor. A dor é só uma lição, é só uma escola. Mas à medida que a gente aprende, não eu, Paulo, eu, Espírito, não é o que Sheila está vendo aí agora, mas é o que eu estou sentindo dentro de mim. Eu aprendi a lição e eu já estou, no dia a dia, realmente fazendo diferente, em conexão com Deus, Ele sabe. Então, agora, nesse aspecto, eu vou evoluir por amor. Então, todo mundo da medida que a gente aprende aqui. Então, eu acho muito importante, como em um profissional, né? Nós planejamos a nossa profissão. Qual faculdade fazer, né? Quais são as matérias que vamos estudar. Também planejar nossa evolução espiritual. Então, a partir do mergulho sobre o que somos e onde vamos chegar. Olhando o dia a dia como provas, realmente, como lições. E que todos os dias nós estamos fazendo uma prova surpresa no meu tempo, né? Tinha prova surpresa. Prova surpresa! Então, quando surgem essas provas surpresas, estamos agindo como? Sejamos pacientes. Sim, essas provas surpresas, elas estão presentes no dia a dia. É um filho que, de repente, sai de casa sem a gente querer. É uma filha que casa com alguém que a gente não quer. Então, é lá no trânsito que a gente tem um acidente sem querer. Então, são essas provas surpresas que dizem que patamar evolutivo a gente está. Porque, principalmente, o trânsito, gente... Quer um professor melhor para a paciência do que você está no trânsito? Vai lá em Salvador, às 5 horas da tarde, tente sair da Pituba para qualquer lugar. Você tem vontade de virar anjo, criar asas e sair voando, porque é uma verdadeira loucura o trânsito. Então, é aí que a gente vê que a gente tem que aprender a se melhorar, a sair da gente, a fazer diferente. Porque se a gente não faz isso, a gente se perde no caminho. E a paciência é uma das portas que abre a nossa mente, o nosso coração,
para o melhor que tem dentro de nós. Ou estou errada, Paulo? Certíssimo. Você falou de Salvador, né? Eu sou nascido e criado em Salvador, né? Hoje, no interior do estado. Então, realmente, o trânsito hoje, nas grandes cidades, né, nos leva a exercer, inclusive, a paciência. Sim. Né? Não é de uma forma sobrenatural que nós vamos desenvolver as bem-aventuranças. É no dia a dia. E o dia a dia passa pelo trânsito. Né? Passa pelo trânsito. Então, outro dia, inclusive, no trânsito eu tive um carro querendo me ultrapassar, só para dar um exemplo, né? Me ultrapassar o tempo todo, eu ali na minha velocidade de cruzeiro, tranquilo, sereno. Né? E ele toda hora querendo ultrapassar. E aí eu dei sinal para que ele ultrapassasse. Quando ele ultrapassou, ele fez questão de ficar paralelo a mim. Né? E aí querendo discutir, porque eu não dei passagem a ele antes. E aí eu olhei para ele e falei assim, vá com Deus, meu irmão. Olha, meu irmão, eu digo a você que é uma forma que eu encontrei de exercer a paciência e exercer essa mansuetude, que não é fácil, né? Não é fácil, porque somos testados. Imediatamente, o que ele fez? Arrancou e foi embora. Porque ninguém consegue responder a um vá com Deus, meu irmão. Ou ele fala na mesma sintonia, né? Deus também te acompanha, mas ele não estava naquele momento nesse nível de bênção, de abençoar. Então, nós abençoamos. Vá com Deus, meu irmão. E ele seguiu, né? Então, nós somos testados assim, né? Será que já agimos e reagimos conforme o que estamos falando, estudando? Ou estamos só falando como no século I? Diversas pessoas só falavam. Então, é esse chamamento, né? Que precisamos ficar vigilantes, porque os testes surpresas são todos os dias. Em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os primos, com os amigos, colegas. Agir e reagir, porque já aprendemos hoje com um espírito amigo, né, que está no Evangelho, de que paciência é caridade. Então, refletimos, caridade é amor, e amor é evangelho em ação. Então, nós precisamos agir conforme o evangelho que aprendemos. Não é não, minha irmã? O microfone. Meu amigo, meu irmãozinho, a gente pode até dizer que isso é até uma ciência esquecida. As pessoas esqueceram que cada um de nós somos um indivíduo único, exclusivo. Cada um de nós tem seus direitos, tem seus deveres. Só que hoje em dia a gente só vê pessoas falando é meu direito, eu mereço, né? Eu, é sempre essa coisa exacerbada do eu. Aí quando a gente faz algo como você fez, você viu a resposta. Né? Você diz, vai com Deus, meu irmão. Ele está tão indignado dentro dele mesmo, ele está tão preso dentro dessa coisa, eu com eu primeiro, sempre eu, que ele não conseguiu reconhecer a gentileza que você fez. Você deu sinal, passa, agora pode. Se você passar agora é sem perigo, vá com Deus. Veja, a gente está desaprendendo a arte da gentileza, a gente está desaprendendo a arte do agradecer, a gente está perdendo a leveza de conviver com o outro, porque eu tenho que correr para algum lugar para fazer o quê? A maioria corre para fazer isso bem aqui, para parar em algum lugar e poder entrar na internet. Então, a gente está vendo que é imprescindível a gente aprender a conviver de novo com a gente mesmo e com o outro. E isso é o que vai fazer desenvolver a minha paciência. É isso que vai fazer desenvolver esse sentimento de amor próprio que eu tenho comigo, dentro de mim e junto com o outro.
Meu amigo, eu já estou vendo, maninho, que a gente já passou 55 minutos. O nosso podcast é de 1 hora. Então, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais para a gente poder fechar esse ciclo, fechar esse momento. Aí eu peço para você, depois das considerações finais, você já fazer uma oração para a gente poder fechar este momento de reflexão, que eu espero que todos tenham gostado, do mesmo jeito que eu gostei de estar aqui hoje com o Paulo. Gratidão, Paulo, foi lindo. Ou melhor, está sendo lindo, né? Gratidão imensa, fiquei muito feliz com essa oportunidade, né? E espero em breve possamos retornar, né, para falar de Jesus. Sim! Né? Espero em breve. Muito gratificante, né? Esse exercício que hoje foi um desafio dessa nossa conversação, que eu adorei também, viu? Gratidão pela interação. Me trouxe também ensinamento. Fiquei muito feliz porque quando nós ressoamos com o Evangelho, nós observamos assim, nós estamos no caminho. Né? E a consciência de que estamos no caminho nos faz com que nós nos religuemos, conectemos imediatamente com o Mestre, com o nosso Rabi, com esse amor que está em toda a terra e que nós sabemos que nem todos estão fazendo essa conexão, mas que nós já experimentamos e não queremos mais outra coisa. Queremos desenvolver essas bem-aventuranças em nós. Uma delas, ser brando e pacífico. Dentro desse campo, não podemos nos esquecer, para a gente fechar, de, no dia a dia, ser pacífico. Não nos esqueçamos que a paciência é benigna, como diz o apóstolo Paulo. Não. Então, aproveitemos para entrar em prece nesse momento em que, de mãos dadas com Cristo, todos nós que aqui semeamos, rogamos ao Mestre: Senhor, obrigado por mais uma mais vos instruir. Que o Senhor possa abençoar a todos os que estão ouvindo neste momento e em momentos futuros esta gravação, para que as tuas palavras possam ressoar no espírito e na consciência de cada um, ampliando os corações em cada circunstância da vida, para lembrar de exercer as bem-aventuranças, como ser pacífico, como ser manso, pois é de dentro que mudamos para fora. Continua, Senhor, ampliando o teu amor em nossa caminhada, lembrando sempre de que somos espíritos imortais, criados por Deus, evoluindo em luz, existência após existência, para o amor eterno, que é a fonte criadora de tudo e de tudo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, querido Paulo, gratidão a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles queridíssimos que acompanham o Sopro de Luz Inspirando Almas. Esperamos você aqui na próxima semana com mais um tema sobre a luz do Espiritismo para ajudar-nos a galgar mais um passinho, mais um momento em que a gente vai se internalizar, voltar para nós mesmos. Espero vocês aqui. Um abraço carinhoso da Sheila, diretamente de Fürstenfeldbruck. E agradecemos a todos aqueles que se inscreveram hoje no canal, aqueles que vão se inscrever, aqueles que estão sempre com a gente e aqueles que estão chegando pela primeira vez. Um beijo carinhoso a todos vocês. Gratidão, Paulo, mais uma vez. E até a próxima semana com mais um Sopro de Luz Inspirando Almas. Beijos!